professor, então, aqui vamos. Professor do curso, se graduou de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Paraíba, tem mestrado na Engenharia Civil pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, na área de estruturas, doutorado pelo programa de Engenharia Civil da mesma universidade, e tem experiência na área de Engenharia Civil com ênfase em análise experimental e computacional de estruturas. Atualmente faz parte da comissão de coordenação do curso de graduação em Engenharia Civil do campus de Porto Alegre e integra o corpo docente da Universidade do Vale dos Sinos, do campus São Leopoldo. Ministra disciplinas de mecânica dos sólidos, análise estrutural, alvenaria estrutural e orientação de trabalho de conclusão de curso. E também é pesquisador junto ao ITT, Instituto destinado à verificação do desempenho de sistemas construtivos. E compõe atualmente também o núcleo docente estruturante do curso de Engenharia Civil. Então, de novo, agradecemos ao professor e deixamos aí, se o professor também quiser complementar alguma coisa sobre o currículo, pode também. Obrigado, professor. Vamos deixar aí, tá falando. Muito obrigado, Libardo. Bom dia a todos. Eu conversei aí com o Libardo ao longo desses dias, né, Libardo? É uma satisfação poder compartilhar a experiência vivida pelo curso, pela universidade, e particularmente pela coordenação, pelo colegiado desse curso, correspondendo, digamos assim, a uma iniciativa do Ministério da Educação, e ao mesmo tempo, talvez, é uma demanda de mercado, ao setor da indústria brasileira, visando aí uma formação mais apropriada, digamos assim, mais contemporânea, mais atualizada dos nossos engenheiros de um modo geral. E aqui trazendo, né, como tópico especial, né, como a gente tem lidado, digamos assim, com a implantação das diretrizes curriculares nacionais. Creio eu, seja essa a proposta do nosso bate-papo de hoje de manhã, certo? Isso, professor. Eu me esqueci de falar, como a gente já falou tanto, o professor vai apresentar sobre a experiência lá na Unicinos, com as novas DCNs, que eles têm experiência já de alguns anos, estão mais adiantados que a gente aqui, como precisamos a gente implementar isso até 2023. Então, o professor vai apresentar essa experiência para nós. Certo. Libardo, se me permite, vamos fazer aqui um bate-papo, né? Não aquela apresentação formal. Ótimo. A gente, como professor, eu faço uma explanação geral sobre a experiência que a gente viveu, que a gente tem vivido, e ajustando, né, diariamente, digamos assim. Faço um apanhado geral, tem bastante coisa ali assim, e quanto mais eu puder compartilhar com vocês, acredito que seja de grande valia, para que vocês se apropriem, né, de inúmeros detalhes, e aí, se necessário for, a gente aprofunda um ponto ou outro, tá, dentro desse assunto. Eu vou fazer aqui compartilhar a tela, eu não costumo usar o Google Meeting, mas vamos ver como é que se comporta aqui, tá? E aí você me diz, você me sinaliza aí como é que está chegando essa informação para ti. Ótimo. Ainda não está compartilhando. Aqui está começando a compartilhar sua tela, professor. Ok. Estou fazendo um compartilhamento de uma tela cheia, PDF, e a proposta é que vocês consigam me ver, me ouvir e, ao mesmo tempo, acompanhar o conteúdo apresentado na tela. Tudo certo? Podemos começar? Tudo certo, professor. Bom, pessoal, o Libardo já fez as apresentações e eu estou aqui a convite do Libardo para falar um pouquinho sobre esse tema, diretrizes curriculares, mais especificamente do curso de Engenharia Civil. Mais à frente vocês vão entender o porquê, né? E também procurei me apropriar, ver um pouquinho sobre a trajetória do Instituto de Tecnologia, né, Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. É isso, né, Libardo? Se eu acertei aí o certo nome, isso, né? mesmo.
E aí pude ver, é uma universidade relativamente nova, mas isso não impede, inclusive, que esteja muito alinhada com as propostas que se espera, né, do Ministério da Educação, do Conselho, da Confederação Nacional aí da Educação, né. Eu faço parte de um grupo privilegiado, um grupo gestor, PMG, projeto ou programa de modernização da graduação com o fomento da CAPES e apoio da Fulbright, e a Unicinos, eu vou falar um pouquinho isso mais adiante, né, submeteu aí um projeto no edital Fulbright, e hoje a gente enxerga como uma conquista bem apropriada, em virtude de os temas se complementam, né, implantação de diretriz e, ao mesmo tempo, um programa de modernização de ensino de engenharia. A coordenação do curso de Engenharia Civil da Unicinos, ela é composta aí por 4 integrantes, um deles está em processo de licenciamento, por uma progressão pessoal aí nos seus projetos, mas logo em seguida retomaremos o contato deste. E essa coordenação hoje está aqui representada por mim, um curso que já tem mais de seus 42 anos, estamos próximos dos 45 anos, então tem uma trajetória bem rica, para que a gente possa, a partir dela, fazer um direcionamento e um ajuste para pensar sobre direcionais. Deixa eu só... Então, muito pertinente falar um pouquinho sobre a universidade, até para que a gente entenda, né, qual é a situação, qual é o entorno que a gente se encontra, e a partir da identificação desse entorno, né, a gente consegue direcionar as nossas estratégias com o intuito de fazer o atendimento desse entorno. Aqui, de que entorno eu falo, né? Do nosso perfil de aluno, quais são os alunos que estão aqui na nossa vizinhança, qual o mercado, qual é a característica do setor industrial, como é que se dá o processo do setor produtivo, né? O processo que eu digo, a evolução, o avanço do setor produtivo da região. Então é pertinente fazer uma apresentação da universidade. Nós estamos localizados na região sul do país, muito próximo aí a Porto Alegre. Nós temos 2 campi. Um deles, que vai fazer 52 anos agora, está localizado no município de São Leopoldo, seu campus principal. E nós temos aí um campus de Porto Alegre, um campus mais novo, situado na capital do Rio Grande do Sul. E no estado, bem como no país, nós temos aí a distribuição de vários polos de ensino à distância, né? Para que vocês entendam um pouco mais a posição da nossa universidade, nós estamos na região metropolitana, digamos assim, os 2 campi, né, um de Porto Alegre, capital, outro de São Leopoldo, região ali do Rio Guaíba, né, próximo aí à Laguna dos Patos, né, tangenciando a Laguna dos Patos. E o campus de São Leopoldo, esse está no vale chamado Vale do Rio dos Sinos, aí que abrange a parte sul da Serra Gaúcha, o Vale do Caí, o Vale do Paranhana, e muito próximo aí ao Vale das Hortênsias, né? Vocês devem conhecer a partir das informações de turismo da região, né? Então, se vocês observam, a partir dessas considerações, que nós temos alunos da capital, e nós temos aí alunos que estão próximos a esses vales e que fazem parte, inclusive, aí de um setor produtivo muito característico da região. Importante aqui destacar alguns polos EAD, além do Rio Grande do Sul, nós temos alguns polos no estado de Minas Gerais, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Piauí, Rio de Janeiro, né? E esses polos têm o objetivo de dar um suporte para os alunos que estão fazendo algumas atividades à distância, né? Distância que eu me refiro àquele modelo tradicional, né, de ensino à distância. Falando um pouquinho do campus São Leopoldo, ele é um campus, como eu falei, já acima de 50 anos, já tem 52, localizado numa área de um pouco mais de 90 hectares, e possui mais de 400 salas de aulas. Tem laboratórios, tem institutos tecnológicos, tem uma biblioteca bem densa em termos, né, de suporte de periódicos, de base de dados,
E tem realmente uma característica de uma reserva com lagos, jardins, uma área de preservação, e são aproximadamente 190 mil metros quadrados de área construída. E o centro administrativo dessa universidade, a gente chama ali, né, o redondo administrativo, ele de uma certa forma é o coração dessa universidade, em que a gente consegue, a partir dele a gente consegue se apropriar das orientações institucionais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura organizacional da universidade. Os alunos desse campus, como eu falei, são alunos com um perfil bem característico, são aqueles que predominantemente são envolvidos com suas atividades de trabalho, estágio, empresas de família, setor voltado à agricultura. Já houve uma época assim que o mercado calçadista era muito forte, o mercado moveleiro, bom, então o próprio setor da construção civil atendendo aí alunos da região de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, né, Serra Gaúcha, e durante a noite ele vem para a universidade ou ele direciona as suas atividades para a sua rotina acadêmica, né. Isso é uma característica. Tem oferta de algumas disciplinas durante o dia, mas essas atividades elas não são o foco para esse aluno, sim, são as atividades noturnas. Esse é o campus de Porto Alegre. É um campus relativamente novo, quando a gente olha para os 52 anos do campus principal, digamos assim, mas é uma universidade que começou com uma escola de design na cidade de Porto Alegre, em 2006, e em 2016 nós fizemos aí a construção do novo campus, que é uma torre educacional, como vocês podem ver na foto, né, e ela está inserida dentro da capital, uma capital que inclusive já tem, né, outras universidades e outros cursos de engenharia de tradição, renome e de peso, né, em termos de produção, em termos de reconhecimento nacional. A própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela tem um campus localizado aí na capital, a PUC, do Rio Grande do Sul, e tantas outras, né? Eu digo tantas outras, existem várias faculdades, várias universidades, centros universitários na região de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Isso faz com que, inclusive, assim, a universidade encare um mercado um pouco mais hostil, um pouco mais áspero, né, em termos de opções, né? O aluno enxerga opções de matrícula, de inserção, né? Perfil do aluno, também não tão assim evidente como o aluno do Vale do Rio dos Sinos, mas um aluno que prioriza durante o dia as suas atividades com estágio e durante a noite, estágio, trabalho, etc. E durante a noite ele se dedica à sua atividade de universidade, de universitário. Claro, ainda aqui nós temos um perfil de aluno que até prefere, né, por estar muito próximo das suas rotinas, dos seus colégios, né, que tem atividades diurnas dentro do campus. Mas é um campus aí com 55 mil metros quadrados, situado numa avenida principal de Porto Alegre. Aí vocês observem as instalações desse novo prédio, e aqui faço um destaque. A construção desse campus, inclusive, foi destinada, ou foi pensada, foi planejada, já pensando nessa modernização, nessa oferta ali realmente assim de uma infraestrutura muito mais próxima dos ideais desse perfil de aluno, ou desse perfil de profissional que o mercado tem demandado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quando eu falo nesse perfil de aluno, nesse perfil de ingressante, é um perfil voltado a habilidades não apenas profissionais, inerentes à formação técnica, mas também habilidades comportamentais. Então, um campus aí que tem uma concepção em que promove exatamente essa construção, consolidação de um perfil com habilidades comportamentais ainda mais evidentes, né? Isso para as demais, para todas as formações de um modo geral, não só para a engenharia. A universidade ainda, ela dispõe o que a gente chama de ecossistema Unicinos, né? Além dos campos, além dos polos, além das sedes, nós temos também aí uma relação muito estreita com o setor produtivo. Nós temos aí um portal de inovação, né, isso faz parte de um complexo inserido chamado Parque Tecnológico de Sinos, e que envolve uma interação muito forte, né, muito íntima, digamos assim, entre a comunidade acadêmica, o setor produtivo
o aluno e até mesmo ali a comunidade internacional, a partir do momento em que tem empresas, tem projetos e parcerias aí com o setor produtivo, né, com as empresas do ramo tecnológico. Então, esse portal de inovação, ele conta com escritórios e projetos inovadores, espaços para criação e ideação de novos projetos, grupos de pesquisas, ora pesquisa científica, ora inovação, ou até mesmo ali prestação de serviços, né? Institutos tecnológicos, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a logo em seguida, propriedade intelectual, geração de patentes, né, de ideias, tecnocinos, núcleos de excelência, e que aproximam também os programas de pós-graduação junto a esse setor do ramo tecnológico, né. Essas parcerias com o setor produtivo, pessoal, que eu me refiro, são iniciativas da universidade que promovem essas práticas de interação entre o aluno, né, entre os setores de pesquisas, com esse mercado de maneira muito colaborativa. Nós contamos aí com institutos tecnológicos, são 5 institutos tecnológicos, um portal de inovação, que nada mais é do que um centro de incubação de projetos, e nós temos ali o Complexo Tecnológico Unitec, dentro da universidade, responsável por fazer a incubação de empresas, né, Construtex, por exemplo, são algumas dessas empresas incubadas dentro da Unitec Tecnocinos. Professor, estamos falando sobre diretriz curricular, tu falas um pouquinho sobre a universidade, em que situação, em que localização ela está, o perfil de aluno do entorno, o setor produtivo muito próximo à universidade, o que é que isso tem a ver com as DCNs. Bom, há uma relação muito, como eu falei, muito íntima, né, porque na medida em que a gente consegue aproximar o nosso aluno em diversas linhas formativas com o mercado, isso está muito alinhado com as diretrizes curriculares, na medida em que oferece prática, né, a aproximação entre teoria e prática dos nossos alunos. Esses institutos tecnológicos, hoje nós temos 5, cada um deles com uma característica muito evidente, né, o FUSE, o FOSSE, o CHIP, o Nutrifor e Performance. São institutos em que atuam, né, como eu falei, em linhas formativas muito específicas, né, um centro tecnológico destinado a ensaios de segurança funcional, o FUSE, o FOSSE, por exemplo, é um instituto tecnológico que faz pesquisas em termos de micropaleontologia. Recentemente nós tivemos aí uma equipe do FOSSE fazendo pesquisas lá na Antártica, por exemplo, né. O CHIP, Instituto Tecnológico em Semicondutores, apoiando o setor produtivo nesse setor, né, trazendo controle de qualidade, estudo, né, de melhor desempenho e melhor performance dos dispositivos eletrônicos, né, equipamentos de ponta. Um instituto tecnológico que anda muito próximo com o setor de alimentos, né, o setor industrial alimentício da região, desenvolvendo pesquisas relacionadas ao melhoramento do alimento, né, da saúde e da alimentação. E tem o Instituto Tecnológico TT Performance, o verde ali, eu deixei por último, porque tem uma relação muito próxima com o curso de Engenharia Civil. Em 2013, com a chegada da norma de desempenho, né, das edificações, nós precisaríamos de um instituto capaz de, nós que eu digo a nível nacional, né, capaz de atender e certificar as edificações nessa direção dos vários critérios, vários pontos de análise de desempenho das edificações. O Instituto Tecnológico, TT Performance, é um desses institutos espalhados pelo país, né. O Performance, ele avalia e certifica edificações de forma a atender todos os critérios da norma de desempenho. Aqui tem uma informação que eu acho interessante, né? Nesse Instituto Tecnológico TT Performance, nós temos uma inserção muito forte, muito evidente do nosso aluno dentro do seu funcionamento. Porque, ao mesmo tempo que a gente faz atendimento ao setor produtivo, as empresas que demandam certificação de fatores técnicos e requisitos da norma de desempenho, nós também possibilitamos e promovemos que o aluno esteja muito próximo dessa demanda de mercado. Então, ele consegue enxergar, visualizar, tatear, né, como preferir,
se apropriar dos conteúdos teóricos e, ao mesmo tempo, enxergar a aplicação imediatamente no mercado, né? Quais são os impactos dessa apropriação dos conceitos, das formulações, da teoria, e já ver a prática ali, né, imediatamente na medida em que ele também participa desses processos de certificação. Então, o Instituto oportuniza que os alunos também estejam muito próximos dessa característica do setor produtivo da construção civil. O que isso facilita muito, essa é uma das iniciativas de melhoria, né, da estrutura curricular de engenharia civil, por exemplo, em prol da implantação das DCEs, as diretrizes curriculares, que é promover essa união entre a teoria e prática, colocando o aluno diretamente na prática, né, e ele enxergando, podendo testemunhar o que é a realidade do engenheiro na sua rotina diária. Eu falei agora há pouco no Tecnocinos, que é o parque tecnológico, né, para que vocês tenham ideia, são uma incubadora, né, de empresas que atuam fortemente na área de tecnologia para a saúde, energia renovável, automação, engenharias de um modo geral, tecnologia da informação e a comunicação e convergência digital. Já são mais aí de 6 países nesse parque inseridos, né? Nós temos representantes de 6 países, são mais de 8.000 empresas atuando e movimentando aí cerca de R$1 bilhão dentro desse ecossistema, né? Ele conta com uma infraestrutura necessária para transformar essas ideias inovadoras em oportunidades de emprego, então já são mais de 8.000 empregos, né? E esse parque tecnológico, pessoal, faz parte de uma associação internacional de parques tecnológicos, né, a IASP. São até agora, registrados, são mais de 120 registros de propriedade intelectual e 2,5 bilhões de faturamento. Essas informações, pessoal, por que eu estou compartilhando com vocês, né? Mais uma vez, o aluno próximo do setor produtivo, e isso ajuda muito a gente pensar em estratégia e planos de ação que aproxime o aluno, que aproxime as nossas formações de engenharia do setor produtivo da região, né? Isso facilita. A Unicinos, em termos de ensino, já possui mais de 93 mil alunos já diplomados, mais de 5.000 mestres, mais de 1.200 doutores, e cerca já de 200 pós-doutores. Esses números são do final do ano passado para o início desse ano, né? Então, muito provavelmente já deve ter atualização. E contamos, dentro da universidade, com mais de 520 projetos de pesquisa relacionados a programas de pós-graduação, 26 mestrados, 20 doutorados, mais de 160 parcerias com universidades internacionais. E nesse ponto, nesse caráter, né, da internacionalização, nós falaremos um pouquinho sobre isso na medida em que a gente modifica o modelo de graduação, modifica o modelo de bacharelado, visando realmente essa modernização do ensino e, ao mesmo tempo, um olhar para as diretrizes curriculares nacionais, né? A universidade, ela tem uma característica em termos de estrutura organizacional. De um modo geral, tá, pessoal? A ideia não é ficar preso na lâmina, mas nós temos aí uma reitoria. Abaixo da reitoria tem as pró-reitorias. Nós, da graduação, né, da engenharia civil, por exemplo, estamos, então, sob essa pró-reitoria acadêmica, que, por sua vez, era dividida em unidades acadêmicas, a unidade de graduação, uma unidade de pós-graduação, e nós temos aí uma graduação online, né, um Unicinos online. O curso de engenharia civil e demais engenharias, elas estão inseridas numa escola politécnica. A escola politécnica é uma das escolas da unidade de graduação ou da unidade de pesquisa e pós-graduação. Veja bem, pessoal, o que aproxima o coordenador do curso com a reitoria são as unidades acadêmicas. Então, eu, coordenador da engenharia civil, que faço parte da escola politécnica, conversamos, interagimos, alinhamos as nossas propostas junto a uma unidade acadêmica de graduação, por exemplo, né? E a unidade acadêmica de graduação, por sua vez,
leva isso para a administração da universidade. Por que eu estou falando isso? Porque nós não temos departamentos, né, departamento de engenharias, por exemplo. O que nós temos, então, é o seguinte: uma universidade dividida em unidades acadêmicas, que, por sua vez, é dividida em escolas, e as escolas divididas em graduações. Nós temos a representação de um decano de cada uma das escolas, o que ajuda, né, a organizar todo esse fluxo, mas fica aqui destacado, né, que o curso de graduação está muito próximo da gerência das unidades de graduação. Nós temos aí outros órgãos complementares, como eu falei, Tecnocinos, Unitec, Institutos Tecnológicos, etc, etc. Para falar em DCN, eu achei por bem, né, Libardo, colegas, falar um pouquinho sobre como é que se deu essa inserção, ou esse movimento da universidade, do curso de engenharia civil, nessa proposta de implantação, né, das DCNs. Para quem já buscou e já se envolveu com esse assunto, deve lembrar que lá em 2018, em virtude dos desafios do mercado, a engenharia nacional se movimentando, dando indícios da necessidade de um perfil mais contemporâneo, digamos assim, associado às realidades da profissão, aos desafios e às tendências insistentemente batendo a nossa porta em termos de precisamos de um egresso, de um profissional com esse perfil. Uma inquietação de entidades representativas, a exemplo da Confederação Nacional da Indústria, o Senai, o SESI, e iniciativas de empresas de governo, foi uma unanimidade. Precisamos modernizar o ensino de engenharia no país. Isso se deu lá por volta de 2018. Então, aí na figura do Vanderly, né, o representante da Associação Brasileira de Educação de Engenharia, a ABEG, junto com uma equipe da MEI, uma mobilização empresarial pela inovação, veio uma proposta de diretriz curricular para os cursos de engenharia. Gente, 2018, uma proposta de diretrizes para os cursos, destacando o que é que deve ser o perfil desse egresso, né, um engenheiro muito mais generalista, humanista, cooperativo, ético. Essa imagem traz exatamente aí uma capa do documento que foi emitido pela ABEG junto com a MEI, né, e ali destaco três quadros que, na verdade, são fontes impulsionadoras, digamos assim, das instituições de ensino, das escolas de engenharia do país. Uma proposta de uma diretriz, um conjunto de diretrizes, melhor dizendo, a ideologia, né, ou ideologia não, a ideação, digamos assim, né, idealizando um perfil de egresso, de egresso de engenheiro capaz de atuar no mercado, aí demandando desafios e tendências contemporâneas, e como deveriam ser as competências desenvolvidas dentro do curso de engenharia, né. A Unicinos, como uma dessas universidades ou uma dessas escolas, né, de engenharia impulsionada, então foi obrigada a recorrer a ferramentas tecnológicas, investir na formação de novos profissionais. E aqui vem um ponto bem forte, né? A gente de um modo geral, e aí incluo vocês, né, do centro do ICT, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, a gente tem que se preocupar em conciliar competência técnica, aquilo que a gente já tem, inclusive na nossa formação muito evidente, com habilidades comportamentais. Então, isso é um ponto de inquietude bem forte. E a gente precisa, né, revisar o conteúdo, pensar em novas metodologias, para direcionar estratégias de ensino, de aprendizagem que estejam alinhadas com essa proposta. Pensar, sim, aí agora é uma hora de olhar para a estrutura curricular e verificar realmente assim, o que é que eu preciso mexer na estrutura. E aí eu falo assim, carga horária destinada em sala de aula. O aluno precisa de mais tempo para fazer as atividades, associar com atividade prática. Ele tem que estar envolvido com, né, muita pretensão, mas é desejável que ele esteja próximo do setor, estagiando, trabalhando, mais atividades práticas, né, uma apropriação muito mais consolidada
das competências técnicas, mas, ao mesmo tempo, visando habilidades comportamentais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante. 2018, isso realmente foi um movimento importante para a gente pensar em implantação de DCMs. Nesse mesmo ano, né, coincidentemente, nós, da universidade, pensamos, então, em políticas institucionais. Teve um movimento ali de mudanças, atualizações do plano de desenvolvimento institucional da universidade. Libardo, eu vejo ao mesmo tempo ali, assim, o chat funcionando, né, não sei se tu pode ir me ajudando aí, né, mediando, algumas perguntas vêm surgindo, se você achar que são relevantes, pode me interromper, tá? Pessoal aí comentando do tamanho do slide, eu tô aqui com a minha tela cheia, não sei aí, Libardo, como é que tá, por favor. Então, pessoal, quem tiver com dificuldade de enxergar, clique nos 3 pontinhos. Na segunda seção, é o segundo item aí, entrar na tela cheia. Melhora um pouco, tá? Beleza, isso aí. Bom, então, voltando aqui, né, para esse movimento, né, digamos assim, institucional, coincidentemente, a universidade, ela se posiciona, e perante esses desafios e tendências das formações do mercado contemporâneo, a universidade, então, reafirma seus fundamentos, se apropria definitivamente dos valores, dos compromissos que tem em promover, em formar um profissional aí muito alinhado com essas necessidades, e a gente aí respondendo, falando de maneira institucional, direcionamos a modernização desse projeto institucional, visando prioritariamente um ensino de excelência acadêmica, não se distanciando, muito pelo contrário, avançando em termos de desenvolvimento de pesquisa e o que realmente fica muito evidente, a questão da inovação, aumentar ou curricularizar a extensão dentro das formações dos universitários, aumentando essa integração com a sociedade, formar recursos humanos, e aí realmente assim digo em formar pessoas dignas, responsáveis, éticas, humanas, né? Garantir uma autonomia e ao mesmo tempo ser sustentável dentro dessa visão. E assim, pessoal, o que realmente tem ficado muito evidente nessas movimentações, quer seja em termos de diretrizes curriculares, de formação, alteração de estrutura curricular e visão institucional, aumentar esse desenvolvimento de parcerias e intercâmbios, fazer com que os alunos sejam próximos do setor produtivo e também, ao mesmo tempo ali, sejam próximos das oportunidades internacionais. É claro que em 2018 não se falava em pandemia e problemas decorrentes do Covid, e aí isso atrapalhou um pouco as viagens, né, mas ainda assim, dentro desse modelo restrito, né, de viagens, modelos remotos, continuamos com as parcerias, né, e aumentando esse desenvolvimento de uma rede com uma perspectiva global, né. Entre 2018 e 2019, isso também, né, um sinal dessa movimentação de modernização, pensamos, planejamos, executamos, digamos assim, um novo modelo de graduação, que a gente chama aqui de graduação PRO, né, que é um modelo de graduação mais flexível, e em que o aluno ele pode construir uma trajetória mais conectada ao seu propósito. E aí vem, dentro da linha formativa do aluno de graduação, associar as competências específicas de curso, né, as competências técnicas, com desenvolvimento de competências relacionadas a um propósito pessoal. Associada a essas também competências direcionadas ao futuro. Umas competências também, o que a gente chama de competências diárias, né, são competências compartilhadas, que estão muito mais relacionadas ao desenvolvimento de habilidades racionais, lógicas, né, como as competências do curso que ele escolheu como formação, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, arquitetura, etc, etc, etc. O aluno, então, ele é convidado, dentro desse modelo de graduação, a percorrer uma trajetória em que alinha todas essas competências,
Mas assim, ó, não perdendo de vista o propósito pessoal e o propósito profissional. Eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo de graduação, né, usando a engenharia civil, por exemplo, que é o curso no que eu coordeno. Fica mais fácil, né, a partir da estrutura curricular do curso de engenharia civil, entender como é que funciona essa graduação pró. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, né, me ajude aí, por favor. Tem uma tela, do lado direito ali, uma imagem de um perfil do egresso. Não se preocupem em realmente fazer a leitura dos detalhes, se é um folder, se é um card da nossa universidade, que é disponível para o aluno, mas o que é que eu quero destacar? O aluno como centro do seu curso. Quando eu falo dessa forma, me refiro a ele precisa se apropriar do currículo, se apropriar da formação que está recebendo, e tendo muito em sua mão, digamos assim, a autonomia, o protagonismo. Ele tem que conciliar. Eu tenho esse desejo de conciliar competências técnicas com habilidades comportamentais. Então, nós temos o que eu chamo de competência do futuro, né? São atividades acadêmicas, atividades dentro da estrutura curricular que promove o desenvolvimento de um pensamento projetual e criativo, pensamento computacional, né, aquela lógica computacional, não necessariamente aquela computação online, né, aquela coisa, aquele algoritmo funcionando a partir de uma plataforma de linguagem de programação. Não, o pensamento computacional, o algoritmo computacional, a lógica do processo, né. Olha só, já olhando para as diretrizes curriculares nacionais, um aluno também com visão ao empreendedorismo. Então, ao longo da estrutura curricular, o aluno também ele vai permeando atividades acadêmicas que desenvolvem nele competências relacionadas ao empreendedor, aquele cara que tem perfil de empresa, né? Isso bem alinhado com as diretrizes curriculares nacionais. E outras habilidades, como comunicação, o aluno, sim, de engenharia, o profissional de engenharia, aquele profissional que sabe lidar com a comunicação oral, comunicação escrita, comunicação por projeto, né, que a gente chama de comunicação gráfica, né, e isso tem que estar muito bem alinhado, conversando muito bem com essas habilidades técnicas, né, então vem aí também a necessidade de desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe, colaboração, iniciativa, liderança, etc, etc. Em termos de propósito pessoal profissional, nós também, então, oferecemos ou montamos uma estrutura curricular em que o aluno ele tem a oportunidade de desenvolver habilidades como empatia, né? Inteligência emocional, autoconhecimento, adaptabilidade, ética, uso ético e criativo de novas tecnologias, o desenvolvimento de habilidades voltada à generosidade, solidariedade, uma visão cultural, social, e aí nesse ponto trago aquilo que a DCN coloca muito fortemente, que é uma curricularização da extensão, né? Aquela formação muito próxima a uma linha formativa de inovação social, né? Ele é muito próximo das demandas da sociedade. E uma responsabilidade com essa sociedade também oferecer esse serviço, associado também a uma responsabilidade socioambiental, né? Sustentabilidade e ambiental. Bom, junto dessas competências, digamos assim, né, vem as competências que a gente já conhece e também tem uma possibilidade em termos de nossa formação foi assim também, né? Competências de curso e competências de área. Competências de área que eu me refiro, tá, pessoal? Física, matemática, química, economia, né? E as competências de curso são aquelas que estão muito mais relacionadas às suas atribuições profissionais. Gente, observem nesse card, então, em que o aluno ele se apropria de um propósito pessoal profissional, desenvolvendo competências com essa finalidade, associado com competências do futuro, né, são essas competências que eu falei do pensamento computacional, do empreendedorismo, inovação social, internacionalização. Ele une essa formação com a sua formação de área, né, por exemplo, o engenheiro civil, alunos da área politécnica, muito próximo à área exatas, digamos assim, uma linha formativa que desenvolve habilidades racionais, lógicas, né, e aquelas específicas de curso.
Na engenharia civil, a área as linhas formativas de estrutura, saneamento ambiental, construção civil, geotecnia, etc, etc, etc. Observe, então, que com essa proposta, né, de perfil de egresso, a gente consegue estar muito próximo daquilo que as DCNs roga, né, prega, certo? Veja bem, pessoal, em 2018 vinha uma proposta de implantação de DCNs, em 2018 também veio para a nossa realidade uma movimentação de atualização do projeto institucional e a criação de um novo currículo de graduação nível bacharelado, né? Em termos de engenharia civil, a nossa estrutura curricular, então, ela visa esse perfil, de formar esse egresso, mas com alguns diferenciais. Uma formação sólida, isso muito alinhado com o projeto de desenvolvimento institucional da universidade, essa união de competências dentro do contexto da área da engenharia civil, no caso, né, como coordenador do curso de engenharia civil, então, uma atenção voltada para esse contexto. Flexibilização na mudança de trajetória, esse tipo de currículo inclusive, permite que o aluno, depois de ter passado aquele primeiro semestre, bom, não era muito bem isso que eu estava planejando para o meu propósito profissional, então ele consegue sair de uma engenharia civil e ir para um outro curso, né, aproveitando aquele primeiro semestre, ou aproveitando aquelas competências desenvolvidas no primeiro momento para, né, semestres seguintes. Vivência prática do profissional como uma competência indispensável. Penso eu, né, eu vi aqui uma das mensagens aparecendo aqui no chat, se a gente acha importante o aluno e atividade prática desde o início, esse é um diferencial. Eu diria assim para vocês, anteciparia assim, ó, o nosso aluno, inclusive, ele já se antecipa. Curiosidade, nós fizemos, né, a oferta de algumas turmas diurnas e essas têm pouca adesão, né, o aluno ele se matricula, poucos alunos se matriculam nessas atividades diurnas. E quando a gente não faz a oferta de uma dessas atividades, né, noturna, e deixa só a diurna, e eles vêm assim, né, ponderando, mas professor, não existe aí uma turma noturna. Por volta lá do terceiro, quarto semestre, eles vêm muito mais incisivos, né, muito mais convictos, que precisam realmente manter seus estágios, seus trabalhos, suas atividades profissionais, os empreendimentos, as consultoras, as incorporadoras também têm muito interesse por esse aluno de segundo, terceiro semestre, né, e aí eles acabam ocupando um pouquinho da sua jornada diária com essas atividades práticas. E o feedback que a gente tem recebido, né, assim, a opinião deles, puxa vida, professor, tenho visto exatamente isso lá no trabalho, eles trazem isso para a sala de aula, às vezes como uma confirmação da formação que estão recebendo, ou até mesmo, que é muito válido, né, traz isso em contrapondo aquilo que realmente está na teoria, fazendo com que, pedagogicamente, esses conteúdos são trabalhados dentro da sala de aula, e depois ele volta lá para o seu ambiente profissional, ambiente de trabalho, trazendo essa percepção, né, da teoria, da linha formativa teórica. Essa estrutura curricular, também, a gente pensou em trilhas de formação. Ao longo do curso, então, o aluno ele vai associando aquelas competências que eu mencionei agora há pouco, e mais próximo do final de curso, onde ele já está visando ali seu trabalho de conclusão, aqui a gente chama de projeto aplicado à linha de formação, né? Ele pode percorrer algumas trilhas e ressignificar essa formação, ou ressignificar esse trabalho de conclusão. Essas trilhas eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas ela é como se fosse uma ênfase, né? Não necessariamente uma ênfase, né? Mas ele pode direcionar a sua linha formativa para uma trilha específica. Por exemplo, ao invés de uma monografia, ele apresenta um plano de negócio. Quando aí a trilha que ele escolheu seja voltada ao empreendedorismo. Ele desenvolveu um sistema inovador, né? Não tem norma, mas ele é pertinente e ele é muito propositivo, e esse sistema passou por um processo de patente, por exemplo. Bom, a patente pode ser o trabalho aplicado, né, o projeto aplicado, o trabalho de conclusão de curso dele.
E assim vai, eu vou falar um pouquinho sobre essas trilhas um pouquinho mais adiante, né, para que vocês entendam, mas esse currículo também promove, oportuniza que o aluno, no final do seu curso, ele direcione o seu projeto aplicado para uma linha específica. Ele escolheu aquela linha específica. Vamos dar um outro exemplo de trilha. No final do curso de graduação, ele quer continuar com a vida acadêmica, né, sua trajetória acadêmica, se inserindo num programa de pós-graduação. Ele quer ser pesquisador, ele passou a graduação inteira envolvido em projetos de iniciação científica. Claro que sim, Frank, ficará disponível sim, eu falo com o Libardo ali, não vejo problema algum, certo? Pode ficar tranquilo. Bom, e aí essa, digamos, Espanha, e aí essa aproximação com o mestrado, por exemplo, ele já pode trazer para dentro do curso de graduação algumas atividades acadêmicas que estão previstas lá no pós-graduação, por exemplo, e já validaram, fazer essa transição, né? Puxa, eu direcionei o meu trabalho de conclusão, meu projeto aplicado para uma monografia que muito possivelmente seja a base do desenvolvimento do seu trabalho a nível de mestrado, por exemplo, né? Ao longo dessa estrutura curricular, Libardo, colegas, nós também idealizamos certificações progressivas. Ao longo do curso, o aluno ele vai se apropriando de alguns conhecimentos, né? Então ele vai, como podemos dizer assim, ele vai coletando esses conhecimentos ou essas competências desenvolvidas e então ele tem ali algumas certificações ao longo do curso. Por que isso? Para que o mercado também visualize que aquelas competências já foram por ele desenvolvidas, o que facilita facilmente para que ele se insira em algumas oportunidades lá no mercado. Detalhe para o item 7, pessoal. Quando a gente volta o nosso olhar para uma estrutura curricular e, ao mesmo tempo, atende às diretrizes curriculares nacionais, pensamos em ajustes das nossas metodologias. Então, nós estamos aí prioritariamente olhando para as metodologias ativas, né, aprendizado em diversos ambientes, aulas invertidas, né, e todos aqueles formatos, né, de metodologias ativas fortemente discutidos ultimamente para formação, para o processo de educação. E o item 8, eu coloco esses diferenciais para que sejam também impulsionadores, né, ou provocadores, quando se pensa em modificação de estrutura curricular e norteadores para possibilitar essa implantação de DCMs. Mentoria. Desde o primeiro semestre, o aluno, ele possui um mentor. Então, o mentor ali acompanha ele ao longo da formação, de forma com que ele esteja sempre conectado. Ora, a sua formação técnica, ora, a sua formação pessoal. Ou seja, como, né, esse mentor ali, ele vai direcionando quais são as atividades, ou quais são as preocupações que esse aluno tem, ou que esse acadêmico tem, para melhor desenvolver as suas habilidades comportamentais, visando o seu crescimento pessoal ou o seu crescimento profissional. Libardo, como é que a gente está aí? Professora, não esqueci o nome, é Mônica? Me ajuda aí, Mônica? Professor Uziel, o Libardo precisou sair, ele tinha uma reunião, então... tá bom. Mas, por enquanto, está tranquilo, né? Eu acho que ainda tá tem bom. muita coisa para ser dita, porque o pessoal realmente vai ter perguntas, né? Não, vamos lá, sim. Eu pretendo aí, o Libardo me falou num tempinho para a apresentação, e logo em seguida deixar as perguntas. Como é que está o nosso tempo aí, Mônica? A previsão é a gente conversar até meio-dia. Tá bom, tá bom. A gente consegue articular, e aí, se possível for, tu me sinalizas, né, mostrando meu cartãozinho amarelo ali que eu preciso terminar. Eu acho que se conseguir tá bom, então, Mônica, dentro de uns 15 minutos, assim, pode ser bom, que aí sobra uns tá bom para pergunta. Obrigada. Tá bom, eu que agradeço, Mônica. Vamos lá. Bom, lembra quando eu falei das trilhas, né? Aquele direcionamento para o projeto aplicado ali, né? Então, as trilhas que a gente realmente coloca em destaque nessa estrutura curricular, a internacionalização, onde o aluno, ele escolhe viver uma experiência fora do país. Claro que essa estrutura foi idealizada antes da pandemia. Temos aí uma esperança, uma perspectiva muito forte que a gente retome
essas atividades sem pandemia, digamos assim, né? Então, a universidade, ela tem parceria com empresas, com universidades, instituições estrangeiras, né? Que facilita essa movimentação do aluno. Ou, se o aluno quer experimentar atividades acadêmicas do curso, e não, assim, ele deseja se especializar em alguma área, então ele vai lá para o lado da trilha específica de curso, aí ele vai fazer lá a sua apresentação de um trabalho de conclusão numa área específica, né, aquela ênfase que ele escolheu dar, ou a área de empreendedorismo, por exemplo, e aí contamos com a proximidade do setor produtivo, a Unitec, o Tecnocinos, em que o aluno, ele está com uma ideia bacana de construir uma Construtec, né, definir uma Construtec, ele precisa realmente incubar uma empresa, legal, essa é uma trilha que ele pode seguir lá na linha final do seu curso. A inovação social, como eu mencionei, e aí a universidade, ela dispõe de um setor colaborativo para que o aluno consiga fazer essa inserção social. E a área ou a trilha específica de mestrado, né, de pós-graduação, quando ele aproveita todo o investimento da sua graduação para se inserir no pós-graduação. Metodologias, pessoal, sendo bem breve aqui, né, para também não isso aqui pode ser um assunto para um outro bate-papo, né, então visamos processos ou iniciativas, ações e metodologias de ensino e aprendizagem, possibilitando, então, para que isso seja possível, geração de espaços colaborativos, construção e desenvolvimento de parcerias com contextos diversos da atuação profissional, atividades acadêmicas em que trabalham fortemente a questão da postura crítica, um aluno investigativo, empreendedor, colaborativo, exploração de espaços distintos de aprendizagem, e aqui é importante, pessoal, a universidade, então, ela conta com laboratórios, essa proximidade com institutos tecnológicos, a experiência vivida fora da sala de aula, né, trazer aquele profissional de mercado para dentro de sala de aula, trazendo a sua realidade, a sua experiência para aquele aluno na trajetória acadêmica, né, e a gente bate, né, assim, mas a gente insiste fortemente em propor atividades em que o aluno, ele assuma esse protagonismo. Muita da nossa iniciativa, ela realmente visa essa apropriação do aluno, se aproprie realmente dos conhecimentos que você está adquirindo e desenvolva, a partir desses conhecimentos, uma postura investigativa, né, proposta de soluções que são muito próximas às soluções, os problemas de um mercado real, né, digamos assim. Brevemente para vocês, não é aqui, não tinha pretensão que vocês lessem o que está dentro de cada um desses quadrinhos, mas isso seria para vocês terem uma ideia do que é a estrutura curricular do curso de engenharia civil, né. Então, nós temos ali disciplinas específicas de curso, na cor azul, disciplinas específicas, disciplinas de competência do futuro, de competências de propósito pessoal e profissional, colaboração, liderança, ética, protagonismo, conexão, e disciplinas da área, estatística, cálculo, física, matemática, muito, né, a gente olha assim, muito similar àquilo que a gente conhece, mas existem algumas nuances dentro dessa estrutura curricular, né, como, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, existe uma disciplina, vou pegar uma aqui, né, estática das construções, e ela vem junto com uma disciplina chamada Projeto Orientado de Estática das Construções. Eu não sei se fica visível para vocês, minha mãozinha está mostrando ali, né, tem um retângulo com duas disciplinas unidas, pró-requisito. José, beleza, Mônica. Então, qual é o propósito de uma atividade como essa? Então, ele tem uma atividade principal, digamos assim, né, onde o professor recorre a diversas metodologias para transferir o conhecimento dele para o seu aluno, iniciativas, estratégias metodológicas de aula invertida, o aluno, ele traz esse conhecimento antes, né, ele lê antes, ele traz para a próxima aula, para o professor desenvolver, e ao mesmo tempo vem uma disciplina de projeto orientado,
onde o professor orienta o aluno a fazer uso daqueles fundamentos, quer seja em exercício, quer seja em realização de projetos, né, quer seja em construção em visitas técnicas, construção de relatórios, elaboração de aulas em laboratório, né, mas é uma atividade acadêmica corre-requisito, elas andam juntas, onde essa segunda atividade que a gente chama de projeto orientado, o aluno, ele produz um portfólio, ele produz conteúdo, ele desenvolve realmente uma competência que é colocar em prática, né? Algo mais da linha do hands-on, né? O aluno colocando em prática aquilo que ele vem adquirindo naquela outra disciplina, que eu chamo de disciplina principal, né? Observem que ao longo do curso existem várias dessas iniciativas e ao mesmo tempo, assim, elas são sequenciais. Chega lá no final da sua estrutura curricular, o seu currículo, ele tem uma atividade integradora, né? Só uma outra maneira de apresentar a nossa estrutura curricular, né, ao longo dos semestres. Observem, né, vamos pegar aqui o exemplo da topografia e georreferenciamento. Nós temos uma disciplina, uma atividade principal, e em torno dela uma atividade de projeto orientado. Na disciplina principal, o professor faz uma exposição, né, do conteúdo, da apropriação dos conhecimentos, e na disciplina de projeto orientado, uma aplicação, né, competências muito mais práticas. Isso para que o aluno tenha aquele tempo ali para desenvolver realmente a sua competência, aproximando a teoria com a prática, né. Isso acontece em vários momentos ao longo do curso. Não sei se vocês observam ali, tem um círculozinho pequenininho com um númerozinho verde, né, C1, C2, C3, esses 6, eles indicam que aquela atividade acadêmica, ela pertence a um conjunto de certificação. Por exemplo, estudo topográfico e elaboração de projetos, o que a gente chama de primeira certificação progressiva do curso. Para que ele tenha aquela certificação, ele tem que acumular conhecimentos e desenvolver competências de todas as atividades acadêmicas que possuem aquele selinho C1, né, ao longo dessa trajetória. Isso é outro diferencial também na estrutura curricular de engenharia civil. Então, aqui mostro para vocês, rapidamente, depois de passar 10 semestres, então, ao longo, né, depois de passar, não, ao longo do curso, ele vai acumulando essas certificações. O aprendizado fica registrado ao longo do currículo, né, e o aluno, ele pode comprovar essas competências, mostrando para o mercado, assim, que já tem, por exemplo, ele vai atuar no setor que envolve estudo topográfico e elaboração de projetos. Então, é imprescindível que ele tenha esse conjunto de atividades acadêmicas elencadas dentro dessa classe C1, para que ele tenha aquela certificação progressiva. Dessa forma, né, pessoal, o aluno, ele pode evidenciar para o mercado que ele já pode, né, digamos, atuar, ainda que a nível de estágio, naquelas áreas por possuir aquelas competências certificadas, né? Certo? Temos aí outras atividades acadêmicas, como eu falei, de propósito pessoal, propósito profissional e competência do futuro. Uma lâmina falando um pouquinho sobre o que é esse projeto orientado, já expliquei um pouquinho antes, né? Então, o projeto orientado, ele articula conhecimento e competências teóricas e volta ao aluno, né? Ou faz com que o aluno volte os seus estudos, volte as suas metodologias para a atividade prática. E aqui tem um grande ponto. O aluno, ele constrói um portfólio, a proposição de construção de um portfólio, que ele vai usando isso ao longo do curso. Vamos dar um exemplo. Atividade acadêmica lá de projeto de instalações elétricas, ele pode recorrer ao seu portfólio, voltar lá atrás na disciplina de projeto arquitetônico e aproveitar ou dar continuidade àquele projeto que foi desenvolvido no portfólio de uma disciplina pré-requisito que está um passo mais anteriormente, né? Sim. Mônica, me ajuda aí no chat, o pessoal perguntando se eu vou disponibilizar. Aí o chat fechou agora na hora que... Pode ficar tranquilo, não precisa ler chat. Eu estou anotando tudo, aí no final eu te faço as perguntas, tá? Eu vou no que der aqui também. Tá bom, então. Valeu, vamos dando continuidade, então. Essa é uma figura, só para que vocês tenham ideia, né, de como é que se dá, então, a trajetória do aluno. Ele passa pelas atividades acadêmicas, com
com uma ênfase muito forte para a atividade profissional, né, assim, atividade prática, e desde o início a gente fomenta realmente que ele vá para o estágio, que ele vá para o seu trabalho, que ele esteja realmente alinhado com o mercado. Existe um mentor que vai auxiliando ele nessa trajetória. Ele, como eu falei, então ele vai acumulando as suas certificações progressivas e chega lá no final do curso, ele direciona o seu trabalho de conclusão, o seu projeto aplicado, dividido em 2 etapas, naquelas trilhas que eu falei, né? Empreendedorismo, inovação social, internacionalização, mestrado ou aquela específica de curso, só fortalecendo aquelas competências que ele desenvolveu ao longo da sua trajetória acadêmica. Pessoal, a ideia é mostrar para vocês, assim, essa estrutura curricular, né, como é que a gente pensou isso ainda lá em 2018 e 2019. Trabalho, conclusão de curso, projeto aplicado, como eu falei, então ele sai daquele modelo tradicional só monografia. Ele pode realmente apresentar uma monografia, ele pode apresentar um plano de negócio, desenvolver um protótipo, puxa, é uma versão inicial de uma ferramenta que ele vai adotar lá no mercado, que vai resolver a vida dele, ou vai resolver um problema de mercado. Pode desenvolver um artigo científico, né, submetido em periódico, reconhecido. A sua propriedade intelectual também pode ser usada como um trabalho de conclusão de curso na forma de uma patente, né, inventor ou detentor de um conhecimento que valida e legitima aquela invenção. E existem outros produtos e formatos que a gente pode realmente avaliar na medida em que eles vão aparecendo, e aí cada curso tem o seu regulamento, né, de como realmente validar, aprovar, né, esse trabalho de conclusão. 2019, veja bem, pessoal, 2018, então a gente já estava, né, implantando esse currículo novo, e aí em 2019 vem o parecer de homologação das novas DCNs. Então, quando a DCN realmente ela foi aprovada em janeiro de 2019, a gente já tinha um ano já, né, de um currículo sendo experimentado. E aí, para fechar aqui, né, rapidamente, a Unicinos participou de um edital, do Fulbright. Fulbright é um programa estratégico, né, que é financiado pela CAPES e possibilitou que algumas universidades brasileiras se aproximassem de universidades americanas. E esse projeto, de 2019 até 2026, então, a Unicinos, o currículo da engenharia civil foi contemplado em primeiro lugar nesse edital, e participamos desse projeto. A expectativa é que até 2026, assim, realmente a gente conclua esse processo. O que trago aí como interessante, pessoal? Até em termos de datas, né? Então, a gente já viu com o currículo funcionando, diretrizes curriculares nacionais em aprovação, e, coincidentemente, lá em 2019 é aprovado nesse edital do Fulbright. Então, a gente tem aproximado muito das universidades americanas, buscando saber o que tem sido feito, como é que a gente tem que se capacitar, né, para modernizar as nossas engenharias. Não vou ler aqui no final, disponibilizo o material para vocês, mas esse projeto ele tem 5 objetivos principais. Fortalecer a parceria com o setor produtivo, integrar espaços necessários para integrar projetos, solução de problemas e ações empreendedoras, fomentar e desenvolver um ambiente virtual, acompanhamento individualizado do portfólio de cada aluno, fortalecer as relações com as instituições americanas com o propósito de implementar, inclusive, uma dupla titulação. Então, o aluno que tiver realmente inserido nesse projeto, inclusive, ele pode ter um título, né, pelo Brasil ou pelos Estados Unidos. Gerenciar a implantação de um novo currículo, olha só, né, então a gente já vinha com um currículo implantado, então, para a gente foi muito conveniente, né, desenvolver esse projeto e, ao mesmo tempo, fazer ajustes no currículo que está sendo implantado a partir dessa experiência trocada com universidades americanas. Esse projeto ele foi submetido, mas aí não só a engenharia civil participa, a engenharia ambiental também está nesse projeto, né, de modernização, e a gente, dentro da universidade, junto a um projeto institucional de modernização, a gente, associando esses 2 cursos, estamos nesse processo de modernização. Para fechar, né, pessoal, nós temos aqui uma pequena linha do tempo, então, mostrando para vocês que em 2018 nós inserimos, né, submetemos esse projeto no edital,
estamos aí em 2021, ao longo desses 3 anos, 2018, 19 e 20, já temos algumas iniciativas, inclusive em termos de parceria com universidades americanas, né? E aí vem um grande ponto que eu acho muito importante. Antes de entrar nessa pandemia, nós recorremos às missões internacionais. Professores daqui visitaram os Estados Unidos e vice-versa, professores dos Estados Unidos nos visitaram, e a partir dessas missões conseguimos compartilhar várias das nossas experiências e também aprender com eles em algumas delas. Alguns dos nossos professores já foram nessas universidades que estão aí, estão listadas. Eu queria dar um destaque aí para Pittsburgh, onde temos aí uma parceria muito forte com a Illinois, Berkeley também, né? Algumas desses registros foram importantes, né? Pessoal, lá em Berkeley, nós tivemos a chance aí de professores visitarem o campus, e nós temos parceiros nessa universidade. Alguns, por exemplo, o professor Maurício Manso, coordenador do curso de pós-graduação, fez parte do seu estudo de pós-graduação nessa universidade. Então, essas aproximações aí são muito, muito interessantes, muito pertinentes, ajudam bastante. A parceria com Illinois, Purdue, Orion College, e aqui eu gostaria de destacar alguns pontos. A partir dessas visitas e a partir dessas parcerias, nós também temos desenvolvido palestras, capacitações periódicas com professores de lá, né? Então a gente tem feito aí, como é que eu vou dizer assim, reuniões de conselhos, reuniões de conselheiros, onde a gente desenvolve ferramentas de avaliação do curso, né, geração de rubricas, de como realmente avaliar o curso por meio das competências, né, orientações e conselhos relacionados a como melhorar a proximidade com o setor produtivo e facilitar, promover que o aluno tenha isso mais consolidado ao longo do seu curso. Parcerias também que nos têm muito ajudado de como olhar para as nossas competências e como melhor desenvolvê-las ao longo da estrutura curricular do curso de engenharia, e assim vai, né? E um grande ponto, isso é importante, né? Depois que a gente entrou nesse processo de modernização de ensino, iniciativa institucional, inserção no projeto PMG de modernização com universidades americanas. Então, a gente tem dado continuidade a formações docentes, formação de colegiado. Essas formações, elas são semestrais, e desde que a gente iniciou esse processo de modernização em parceria com as universidades americanas, essas formações, elas têm a participação de profissionais e professores dessas instituições estrangeiras, né? Aí temos, no canto mais esquerdo inferior, a professora Mary, de Pittsburgh, onde ela traz aí uma contribuição significativa sobre como trabalhar competências dentro das nossas disciplinas em vários níveis, né? Então, capacitação de colegiado, pessoal, batido aí muito forte na questão do active learning, né, metodologias ativas, né, processo de aprendizagem modernizados, né, inovação e proximidade com a empresa, etc. Há algumas imagens, isso mesmo, a pandemia não freou a gente em termos de capacitações docentes, aí é uma capacitação voltada especificamente para professores de matemática, química, física, né, estatística, e essa capacitação, pessoal, ela tem uma característica importante, a gente vai dar continuidade a ela, né, são professores de química, física, matemática, numa mesma sala com professores de curso. Aqui, essa foto aqui atrás são coordenadores de curso, então trazendo para esses professores disciplinas de matemática, física, química, etc., né, competências de área, problemas sobre engenharia, como os professores dessas disciplinas podem abordar problemas específicos de curso e aplicar lá a sua ferramenta, né? Mônica, acho que tu, né, levantou a mão? Sim, professor. É porque o professor Paulo César, que é o diretor do Instituto, ele vai ter que deixar a reunião, e eu queria dar 5 minutinhos para ele, só cumprimentar você e dizer... Por favor, muito obrigado, Mônica. Tá bom? Por favor, muito obrigado. Fica à vontade. Tá? Obrigada. Maravilha. Professor Paulo César. De nada. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia, professor Ziel. Parabéns aí. Bom dia, professor Paulo César.
Parabéns pela explanação, pelo trabalho que está sendo executado na Unicinos. É muito importante essa troca de experiência conosco, tá certo? Eu acho que vai ser bem proveitoso. Nós temos algumas perguntas aí do pessoal também para os nossos docentes. E mais é agradecer mesmo a oportunidade, a disponibilidade, porque eu tenho uma reunião com a reitoria agora, ok? 11h30, por isso que eu tenho que sair, mas eu já agradeço de antemão, tá bom? E tudo bem. Bom final de reunião. Desculpa, a Mônica, não era nem para incomodar, a Mônica que quis aí atrapalhar o seu final de apresentação, tá? Bom dia, obrigado. Bom trabalho. Bom dia, Mônica. Obrigado, professor Paulo César, sempre às ordens. E, Mônica, que bom que né, permitiu aí que o professor Paulo fizesse suas palavras. E é um prazer para mim poder compartilhar isso com vocês. Mônica, aí, assim, a gente continua falando, né? Posso depois, no final, assim, até fazer uma fala especial para o professor Paulo, pode ser? Uhum. Ainda tem bastante coisa para mostrar? Como é que tá? Não, estamos fechando. Agora sim. Então, e aí a gente abre para as perguntas. Uhum. Tá bom, eu estou fechando sim. Tá. Bom, então, só para concluir, essa é mais um exemplo das capacitações docentes, essa daqui em parceria com a Embaixada, né? Então fizemos aí uma capacitação em inglês, né? Então, o propósito era professores, né, fazendo uma capacitação de formação docente, mas com conteúdo na língua inglesa, né? Acho que foi bem proveitoso, bem interessante. Bom, e dentro desse movimento de capacitação docente, permitimos aí a aproximação com professores estrangeiros, né? Tá aí o professor Johnson, Terry Johnson, da Universidade de Califórnia, Berkeley, que trouxe um pouquinho sobre reflexões em práticas de ensino nesse tempo de pandemia, o que nos abriu também bastante a mente sobre como conduzir o nosso ensino nesse cenário. Tá aí a gente tem dado continuidade, né? Promovemos aí então um board, né, com esses conselheiros, digamos assim, né, expert em assuntos, por exemplo, a Jennifer trazendo ali orientações sobre avaliação do curso, né, avaliação, criação de rubricas, geração de rubricas, a professora Mary discutindo sobre competências, como abordar a questão das competências dentro da atividade acadêmica, por exemplo, a professora Robin Adams, né, de Purdue, processos metodológicos, a professora Stephanie, experiente também assim, nessa parte de proximidade com o setor produtivo, trazendo também conselhos muito valiosos para essas nossas iniciativas. Bom, e para fechar aqui rapidamente, nós não temos perdido tempo para fazer a divulgação, né, do nosso trabalho em vários eventos. Ciclo de debates com o pessoal da CNI, falando sobre diretriz curricular, alunos que estudam fora do país, trazendo suas experiências, né, compartilhando com a gente. Programa de formação continuada em professor de rede pública ou rede privada. Participamos também do Congresso Brasileiro de Educação de Engenharia já por 2 vezes, 2019 e 2020. E dentro da nossa rotina do curso, então, são profissionais de mercado que vêm para dentro das disciplinas, dentro das aulas, então eles vêm fazer a exposição sobre aquele conteúdo, aquela expertise que eles dominam no mercado, né, para que o aluno, assim, ele esteja muito próximo daquilo que está acontecendo em termos de mercado, né. Eventos como o Moving the Seats, que é uma iniciativa que é idealizada pela universidade, onde vários alunos do mundo inteiro participam de uma reunião internacional, intercultural ali, né, trazendo soluções para os problemas das grandes cidades, né. Temos publicações já feitas, uma delas no livro da Benj, outra da CNI, né, um capítulo de livro na CNI, e interessante a leitura, porque traz muito daquilo que a gente tem discutido agora de manhã. Formações docentes em 2021, a gente acabou de fechar aí, final do mês passado, essas formações. Observe ali a participação da professora Mary, de Pittsburgh, né, e tantas outras. E não podemos também, isso para atender as diretrizes, né, criar espaços dentro da universidade. Nós construímos aí uma sala específica para atendimento
ou para estar muito próximo desse projeto de modernização. Então, um espaço destinado a esses favorecimento dessas implantações. Aqui já tem alunos, mesmo em época de pandemia, usufruindo do espaço, né, PMG, desse processo, desse programa de modernização de graduação. Tá bom? Algumas universidades são parcerias que tem sido muito valioso para a gente caminhar nessa evolução. E o nosso grupo gestor. Em destaque, em vermelho, estão os coordenadores do curso de Engenharia Civil. Temos aí, né, membros de outras engenharias, engenharia ambiental, engenharia de materiais, professores de programa de pós-graduação, coordenadores de programa de pós-graduação, professores também, gestores relacionados à área pedagógica, né? E temos, isso é imprescindível, né, a presença de alunos também. São 2 alunos a nível de doutorado, que são os nossos assistentes do projeto, né, e que também fazem parte dessa movimentação aí de ir para a universidade estrangeira, coletar, compartilhar informação e trazer para a gente. Mônica, desculpa aquela esticada, né, mas eu achei importante, quem me conhece, assim, muito apegado naquilo que a gente faz e, ao mesmo tempo, valorizar a transmissão para aqueles que têm interesse. Termino por aqui, deixando o meu e-mail pessoal e o e-mail do nosso projeto de modernização disponível. É isso. Olha só, eu quero agradecer assim, imensamente a sua disposição, né, de atender o nosso convite, te parabenizar pela apresentação, ainda bem que esticou, foi ótimo. A gente está começando agora aqui no ICT uma série de encontros, onde a gente vai tratar desse tema, das novas DCNs, né? E eu nem preciso dizer o quanto foi importante a sua presença aqui conosco hoje, né? A ideia do professor, de chamar o professor Paulo César naquele momento era justamente para ele poder falar um pouquinho da nossa situação atual, né? Mas, infelizmente, ele conseguiu sair. Então, eu já vou partir para algumas perguntas que foram colocadas no chat. Algumas eu já vi que você foi até respondendo, foi lendo e respondendo. Mas eu vou repetir aqui e aí, né, a gente vai tocando para frente. Eu tenho certeza que a partir daí muita gente ainda vai querer se pronunciar. A Mônica Bertoldo, ela é da Prograde. E ela pergunta o seguinte: já bem avançada em relação à nossa. Gostaria de ouvir estratégias utilizadas para diagnóstico, envolvimento do setor produtivo e também formas e medidas para se fazer a inserção social preconizadas na Constituição Federal de 88 e agora, mais recentemente, com a edição da Resolução de Extensão, a curricularização, né, da extensão. Professora Mônica Fitzgerald, é isso? Isso. Fitzgerald. É a primeira pergunta lá do chat. Bom, professora Mônica, satisfação. Eu vou tentar responder, né, cada uma dessas perguntas. Vocês perceberam, né, que o nosso grupo de gestor ele é bem amplo, né, bem heterogêneo, tem profissionais, desse grupo de gestor, tem professores que estão diretamente associados a cada uma dessas perguntas que você me fez. Eu vou começar de trás para frente, tá? A curricularização da extensão. Nós estamos aí realmente aliando com uma professora institucional que trabalha exatamente no setor de extensão da nossa universidade e temos realmente promovido dentro dos cursos realmente ações em que aproximam o aluno dentro dessa necessidade ou dessa vulnerabilidade social, né? Exemplo do curso de arquitetura com um escritório modelo de atendimento ao urbanismo, né, na comunidade. Nós temos também iniciativas, né, vamos colocar aqui, por exemplo, né, exemplificando, os nossos trabalhos de conclusão, por exemplo, né, os trabalhos de projeto aplicado, né, vários deles, inclusive, né, nenhum nem dois, são propositivos a uma intervenção social, né, a construção de uma passarela, melhoramentos no setor de mobilidade urbana de um centro, de uma cidade próxima, otimização das vias de acesso ou das rodovias da região, e assim vai, né? Então, temos também ali cursos ou iniciativas de professores e alunos
voltada a uma qualificação da mão de obra do setor. Então, várias dessas ações realmente a gente vem fazendo, e eu diria assim, né, priorizando a participação do nosso professor e do nosso aluno nessas iniciativas. Quanto a essa aproximação com o setor produtivo, né, que era outra pergunta ali, estratégias utilizadas. Esse é um desafio, né? Eu diria assim que nós somos até, de uma certa forma, privilegiados por estar inserido numa região onde tem ali um setor produtivo muito forte. A exemplo do setor da indústria da construção civil, a construção, a inauguração, a implantação do Instituto Tecnológico de Certificação de Desempenho em Construção Civil é uma dessas iniciativas. Existem outras, mas uma dessas iniciativas. Nessa iniciativa, nós temos o mercado demandando do Instituto Tecnológico, então, certificação de sistemas inovadores, e a gente acaba estabelecendo parcerias, né, ao mesmo tempo em que a empresa ela vem ao Instituto Tecnológico atrás da prestação de serviço, uma certificação de excelência, o nosso aluno também tem esse fluxo de estar imergido também dentro de uma rotina das empresas do setor, né? O Instituto Tecnológico, TT Performance, como eu falei agora há pouco, ali assim, tem prioritariamente um corpo técnico temos engenheiros, arquitetos egressos do nosso curso, respondem tecnicamente, temos professores, inclusive eu, e alunos que acompanham ensaios, participam de reunião com essas empresas, né, e propõem soluções. Além disso, participação em feiras, a gente promove, a gente incentiva a produção de artigo científico, participação em congresso. Agora, em virtude da pandemia, nesse cenário, tudo isso tem ficado mais difícil, né? Participação em eventos. Mas feiras do setor, feira da construção civil, divulgação dos nossos trabalhos, né? Relacionamento com as empresas, apresentação de soluções, alguns desses exemplos ali que aumentam o nosso envolvimento com o setor produtivo. E vários dos nossos professores, inclusive, né, possuem empresas no mercado e que estão muito próximos dessas demandas. Não sei se eu respondi a pergunta, Mônica, mas exemplifiquei algumas das nossas iniciativas que buscam esse envolvimento com o setor produtivo. Obrigada, professor. A própria Mônica ainda fez mais duas perguntas, eu vou juntar as duas, tá? Ela vamos lá. Fala de estratégias para trabalhar com estudantes, a fim de propiciar a sua permanência, porque hoje um dos grandes problemas que a gente tem é a questão da evasão, né? É verdade. Aqui nos vales é muito grande a evasão no nosso curso. E a segunda é qual o perfil de egresso almejada, né, para o futuro engenheiro? O senhor acredita que é possível trabalhar tendo como foco as demandas regionais, sem esquecer a formação para a esfera nacional e até mesmo internacional? O senhor considera a qualidade de uma sociedade que se modifica tão rapidamente? Bom, vamos lá. É uma pergunta multidisciplinar. Vamos lá. Perfil do egresso é uma das questões, né, levantada. Olha, além daquilo que a gente espera, né, e o que está previsto nas diretrizes curriculares, nós estamos vislumbrando, digamos assim, né? Digo vislumbrando porque desenvolvemos nossas atividades e seguimos nesse desenvolvimento visando um profissional que tenha responsabilidade socioambiental, uma formação cultural com experiências diversificadas, habilidades comportamentais tem sido muito forte. Um ponto, assim, que a gente tem observado com o pessoal do mercado, né? Isso está muito evidente em várias linhas de formação, são profissionais, estão demandando profissionais com um senso crítico reflexivo e, ao mesmo tempo, ali com proposição de solução de problemas, né? Então, nós estamos trabalhando em nossas atividades acadêmicas visando a um perfil que tenha essa característica prioritariamente. A apropriação dos conteúdos, né, do desenvolvimento das competências, mas muito próximo desse senso reflexivo, né, desse senso crítico.
associado a esse senso, né, responsável de criar solução para problema, pensamento computacional, atividade empreendedora acaba sendo uma que está muito evidente na hora da seleção desses profissionais, os gestores, né, aqueles profissionais que estão alinhados com as competências técnicas, tenham esse perfil de gestão e gerenciamento das atividades, ou das características inerentes à atividade que ele vai exercer no mercado. Outros aspectos como comunicação, esse é um ponto assim que a gente tem fortalecido, né, nas nossas disciplinas, nas nossas atividades. Um aluno que saiba se comunicar, a facilidade, não digo nem facilidade, mas a habilidade de poder se expressar oralmente, se comunicar, né, por escrita, e, para quem é da área de engenharia, aquela atividade da comunicação gráfica, né? São algumas dessas características desse perfil. Liderança, autonomia, atitude inclusiva, são alguns também pontos a colocar como diferenciais desse perfil de egresso. Tá? E se a gente for olhar, realmente, além de estar muito íntimo com a proposta institucional da Unicinos, também estar muito atendendo, digamos assim, estaria atendendo aquilo que se espera das novas diretrizes curriculares, né? Mônica, ali tem uma outra pergunta sobre, né, outro questionamento a respeito da evasão. Não é um privilégio só da Universidade Federal aí do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, né? Nós temos uma redução, inclusive até em termos de inserção, de ingresso, né, de alunos de engenharia, de um modo geral, no Brasil como um todo, né? Se a gente for acompanhar um pouco aquelas universidades que a gente conhece, ou aquelas universidades na qual a gente, né, se formou, ou aquele que o colega também faz parte de uma gestão, né, a gente vê um desinteresse por parte do jovem em fazer engenharia. Universidades grandes aí com 40% a menos, digamos assim, de jovens interessados, né. Eu, particularmente, pessoalmente, também tenho visto uma inversão da nossa pirâmide etária, poucos jovens, né, dispostos a fazer engenharia. E nessa área tecnológica, assim, realmente tem sido muito difícil motivá-los. Havia um tempo em que se falava em vocação, né, a vocação do jovem. Hoje eles têm um propósito, né, acho que nem mais vocação. Eu acho que eles têm um propósito profissional assim, que se distancia da área tecnológica. A razão, eu confesso que eu não sei porquê, né? Mas te adianto, assim, não é um privilégio, ou não é uma característica, melhor dizendo, única exclusivamente da Unicinos, das escolas de engenharia de um modo geral, tem encarado aí uma situação bem hostil em termos de inserção de aluno. Em termos de evasão, puxa, a gente como uma instituição privada, né, isso também está associado, né, ao poder aquisitivo ou alcance financeiro daqueles que trabalham para pagar a sua universidade. Tivemos aí vários deles com comprometimento de vida com seus empregos, o que diretamente afetou também o comprometimento com a universidade ou com as suas despesas financeiras, né? Olha, eu fico pensando aqui, né, é muito difícil falar sobre isso, essa questão da evasão. Nós temos 2 cursos, digamos assim, ou um curso em 2 campi, um em Porto Alegre e um em São Leopoldo, e os 2 cursos não têm o mesmo comportamento. O que está inserido dentro da capital, ele tem uma evasão muito reduzida. Aquele que está dentro do Vale do Rio dos Sinos tem uma evasão, não é alta, não considero alta, mas é diferente daquilo que está no Porto Alegre. Ao mesmo tempo, assim, que a gente tem uma inserção pequena de alunos, e a gente ainda continua formando. Nós temos aí turmas ainda consideradas de formandos em virtude daquele aluno que entrou, né, há 6, 7 anos atrás. Bom, existe outro comentário ali, né, que é sobre
o papel do coordenador. Nós temos, realmente, como coordenação de curso, um papel importante e desenvolvimento, criação, ajustes, alteração do projeto político-pedagógico, está tudo com o coordenador do curso, né? E a unidade acadêmica nos dá autonomia para poder realmente propor modificações ou construção desses projetos político-pedagógicos. Claro, estando muito alinhado com os aspectos administrativos, né? Mas o que eu diria? Nós temos uma relativa liberdade, sim, para apresentar isso para a unidade acadêmica, e até então nós estamos felizes. Digamos assim, a própria... vamos pensar assim, né? Em 2018 veio a proposição de alteração de DCE, nós propusemos uma estrutura curricular diferenciada com um projeto político-pedagógico renovado, que até então tem funcionado, e ao mesmo tempo está alinhado com essas diretrizes, né? Isso aí eu acho que mostra mais que uma evidência das iniciativas bem-sucedidas. E, ao mesmo tempo, ali, né, a aprovação, em primeiro lugar, no edital do projeto Fulbright de modernização de ensino de engenharia. Isso nos dá, digamos assim, uma sinalização que o que a gente está fazendo está bem, né, e que a metodologia adotada pela universidade tem funcionado. Professor, nessa linha também já da implantação, né, das resistências, a professora Raquel, ela perguntou, né, se houve resistência de docentes, né, que ministram as disciplinas, ou se foi tranquilo, como é que foi? Tem os dois lados, né, isso é verdade, Raquel, isso é um ponto evidente, sim, aqueles professores... digamos assim, os mais tradicionais, os mais conservadores, né, eles realmente apresentam uma resistência um pouquinho maior. Os professores mais novos, ou aqueles professores assim que estão mais próximos dessa geração de aluno que a gente tem hoje, resistem um pouco menos, mas tem um ponto aqui importante, né, a movimentação institucional, ou a iniciativa institucional de capacitações docentes semestralmente, né? Eu estou na universidade há mais de 10 anos e vou dizer assim, a formação docente, a capacitação dos nossos professores se repete a cada início de semestre letivo. Por que eu estou dizendo isso? Sim, porque muito dessa resistência também dos docentes, na minha opinião, ela está vinculada às dificuldades que ele vai encarar para poder fazer uma modificação ou para poder lhe dar uma aula diferente, né? Ou pelo menos uma aula modernizada, né? Essa resistência, então, a gente acaba falando para o professor, trazendo para ele assim que, bom, Cecília, só um pouquinho. Eu estou em home office, né, pessoal? Então tem criança em casa em aula também, normal. Todos estamos. Isso faz parte de um cenário atual também, né? Então, o que eu ia dizer assim, a resistência, ela existe, mas ao mesmo tempo a instituição oferece um suporte em termos de ferramentas digitais, né, essa digitalização dos formatos de aula, aulas remotas, aulas simultâneas, aulas síncronas, eventualmente uma aula presencial, né, usando aí, recorrendo aos protocolos de segurança. Todas essas iniciativas é exemplo de preparação do professor para que essa resistência ela seja sanada. Veja bem, nós temos também aí, né, perfis de professor, isso depende muito o professor, a atividade acadêmica, né, o conteúdo que ela trabalha, digamos assim, e o tipo de metodologia que vai ser adotado, né, ali é multifatorial. Então, a gente busca realmente identificar naqueles pontos onde existe uma resistência de professor, às vezes atrelada não ao professor, mas sim vinculada à característica da atividade acadêmica, de realmente oferecer o suporte necessário para que essa resistência ela seja extinta, né, ou seja mitigada. Veja bem, Raquel, não estou dizendo que ela não existe, ela existe em alguns pontos legítimos, né, em virtude das características do docente ou da disciplina, como eu falei, né, da atividade acadêmica, mas a gente busca realmente oferecer suporte para que isso seja encarado de maneira mais tranquila possível. Não sei se eu respondi. E aí, nesse ponto, a formação docente, ela é fundamental. Essa pergunta agora é minha, tá?
Eu achei interessante aquela questão das certificações, né? C1, C2 e tal. E minha pergunta é a seguinte: o aluno ele precisa de todas as certificações para formar, ou essas certificações têm a ver com a trilha que ele escolheu dentro do curso? Veja bem, né, Mônica? Mônica, né? Uhum. São duas Mônicas, não é a mesma Mônica lá? Não, são duas Mônicas. Tá bom, Mônica. Bom, essas certificações progressivas, veja bem, assim, é uma iniciativa para que o aluno, ele se sinta estimulado a desenvolver aquela competência, né? Observe, né, eu posso até mostrar mais uma vez, assim, a certificação C1, por exemplo, ela vem automática na medida em que ele vai cursando e aprovando determinada atividade acadêmica. Ele juntou ali 3, 4, meia dúzia de atividades acadêmicas que fazem parte daquela certificação, automaticamente ele tem aquela certificação ao longo do curso, e ele não precisa, né, fechar a formação para que ele consiga se envolver com essas atividades no mercado. Veja bem, não é uma atribuição, não é uma responsabilidade técnica, mas como estagiário, ele já pode ser facilmente inserido no mercado por apresentar uma certificação automática de ter desenvolvido determinada competência, né? É porque eu achei que talvez tivesse a ver com disciplinas eletivas, optativas, e que ele fosse seguindo um determinado caminho, mas no final ele acaba cumprindo tudo, né? Veja bem, né, nós temos alguns alunos, né, Mônica, que faz assim, por exemplo, eu vou dar prioridade para uma determinada linha formativa, dentro da engenharia civil, por exemplo, a área de saneamento. E aí ele vai dando prioridade para aquelas atividades acadêmicas, né, cumprindo os pré-requisitos, mas lá pelas tantas, ele tem uma atividade acadêmica que ele deixou para trás, e que se ele tivesse aquela atividade acadêmica, ele teria determinada certificação, então ele não tem aquela certificação, né, comprovada, digamos assim, porque ele, dentro da seleção que ele fez de progresso das disciplinas, ele deixou ela para trás. Então, essa movimentação de certificação progressiva, ao mesmo tempo que promove essa evidência para o mercado, né, que o mercado entenda que ele já desenvolveu, também ajuda com que ele equalize, digamos assim, né, o progresso das atividades acadêmicas, e visando que ele tenha uma formação plena, ainda que parcial, ao longo do curso. Eu não sei se eu me fiz claro. Entendi sim, obrigada. O professor Carlos Inácio, ele pergunta da autoavaliação do curso, como é que são os momentos de autoavaliação? Essa é uma boa pergunta, Carlos, uma boa pergunta, Mônica. Nós temos, isso já também implantado dentro da instituição, realmente uma pesquisa de avaliação, onde o aluno se avalia, ele avalia a disciplina, a atividade acadêmica, né, que a gente chama, ele avalia a infraestrutura da universidade e a infraestrutura do curso. Também é avaliada a coordenação, em termos de iniciativas, né, nós temos aí representações discentes que acabam estreitando essa demanda do aluno com aquilo que a universidade e o curso pode oferecer. E essas avaliações, elas estão disponíveis dentro de uma plataforma, né, dentro do nosso portal, que ela é periodicamente alimentada, a cada semestre, né, então fica aquele período disponível para que o aluno faça a sua avaliação, né, a autoavaliação, a avaliação da instituição, etc, nesses níveis que eu falei, e fica registrado para as coordenações, a partir daqueles indicadores, também fazer ajustes. Esse é um ponto. Existe a avaliação do curso também, e aí por meio de rubricas. Confesso que nesse tempo de implantação desse novo currículo, nós estamos isso faz parte daqueles boards, né, com os conselheiros que eu falei, dos Estados Unidos, né, então a gente tem feito reunião periódica de certificação também de criação dessas rubricas, né, criando grupos para que a gente consiga avaliar as atividades acadêmicas, avaliar a estrutura curricular, avaliar também ali todo o processo formativo do aluno por meio de rubricas. Ainda está em processo, né, estamos em reuniões periódicas e criando essas rubricas, né, ou criando esses processos de avaliação do curso. A partir desses indicadores, ou a partir dessas avaliações, certamente faremos os ajustes necessários ao longo da estrutura curricular. Importante aqui, né? Essas avaliações, né, essa criação de rubricas,
será feita a nível de atividade acadêmica, a nível de pedagógico, político-pedagógico do curso, e temos a esperança, inclusive, que essas rubricas sirvam de exemplo, né, e que esse modelo sirva de exemplo para outros cursos, inclusive, que estão inseridos dentro dessa linha que a gente chama de graduação pró, né, dessa nova formação de bacharelados da universidade. Não sei, Carlos, se eu respondi exatamente a pergunta que desejas, mas nós temos ali 2 níveis de avaliação. A avaliação em que o aluno, ele é, digamos, protagonista dessa avaliação, ele vai lá, ele entra, ele avalia vários níveis, mas a nível, digamos, político-pedagógico e de gestão, coordenação de cursos junto com o setor pedagógico da universidade, criando também um processo de avaliação institucional, né, junto com a parceria com a controladoria e outros setores da universidade que legitimam também essa avaliação. Imprescindível. Acho que era isso mesmo, professor. Questão de disponibilização dos slides, eu estou deixando o meu e-mail, depois, se puder mandar para a gente, eu tenho certeza que todo mundo vai querer consultar com mais detalhes. E Mônica, eu posso encaminhar para ti? Somos 3 Mônicas, na verdade, a Mônica da Progad, e eu e a professora Mônica Valadão somos professoras do BCT. A professora Mônica Valadão, ela pergunta se é possível disponibilizar um link de acesso para os documentos que apresentam as emendas das disciplinas. A curiosidade dela é, né, com o conteúdo de cada disciplina. E aí, se quiser... Sim, nós temos ali o projeto político-pedagógico do curso, né, Mônica, ou Mônicas. Nós temos o projeto político-pedagógico do curso, ele recentemente passou por uma aprovação do Conselho Universitário, e nesse PPP vai ali o anexo com todas as caracterizações das atividades acadêmicas, né? A gente está passando, né, por um outro processo. Esse curso de Porto Alegre, Mônica, ele tem pouco tempo de implantação, ele tem 5 anos, e em virtude da pandemia nós postergamos aí, ou a gente está aguardando a visita do MEC, né, de avaliação do MEC. Enquanto essa visita realmente ocorrer, está tudo pronto ali, né, para fazer últimos ajustes e tudo. Mas na medida em que realmente tivermos aí a avaliação do MEC, certamente é um documento que vai ficar de apreciação pública. De qualquer forma, eu vou até consultar o nosso comitê gestor ali, e se não for nenhum incômodo, eu encaminho para vocês. Também não vejo problema algum. A ressalva que a gente fica exatamente é porque é um currículo que foi criado há 5 anos atrás, ao mesmo tempo que ele faz parte ali de um curso que está em processo de avaliação, né, com visita do MEC. Era para ter ocorrido, mas em virtude da pandemia ela foi adiada. Certo? Mas se não tiver nenhuma restrição, também posso passar para ti, Mônica, sem problema algum. Gente, alguém mais tem perguntas? Se alguém quiser levantar a mão ou... Veja, tá bom? Eu peço desculpa pela extensão da minha fala, mas ao mesmo tempo eu achei que, né, se colocando no lugar de uma instituição que está começando, ter a visão mais abrangente possível, apesar de superficial, traz ali uma lucidez, né, para começar a se movimentar. Pelo menos foi essa a expectativa que eu tive quando eu falei com o Limato, professor Limato. Excelente, estou motivada. Pesquisar mais e mais. Vou começar pelos seus slides, com certeza. Nós temos um comitê gestor, como eu falei, assim, e eu acho que é interessante, Mônica e colegas, no meio das apresentações eu faço menção a 2 publicações, uma que saiu, né, no livro da CNI, outra no livro da ABEJ, e ali nós temos informações que são importantes para a gente pensar eu digo a gente, porque a gente também olha para aquilo como necessidade, né, a partir dali fazer ajustes se necessário for. Então, são 2 publicações que trazem não só essas informações, como também iniciativas, né, da própria MEI, da ABEJ, nessa questão sobre implantação de DCMs. Maravilha, maravilha. Muito obrigada mais uma vez. Desejar a todos um ótimo fim de semana.
E até a próxima. Agora seguimos, ainda temos uma série pela frente. Tá bom, eu desejo sucesso. Que a gente volte a conversar novamente. Sim, fico à disposição, Mônica. Faço aqui mais uma vez obrigado pelo convite, me coloco à disposição. Eu e os professores do Comitê Gestor estamos à disposição, né? E quanto mais a gente puder divulgar, publicar as nossas iniciativas, ao mesmo tempo que facilita para as universidades que estão aí começando os seus processos, mas também de trazer suas experiências e, também contribuir, com esses alertas. Muito obrigado pela oportunidade, agradece ao professor Paulo. César, do diretor, e o Libardo, vice-diretor do Instituto. Isso aí. E fico, mais uma vez, à disposição. Satisfação poder compartilhar essa manhã produtiva com vocês aí. Obrigada. Bom fim de semana. Para todos.